Minha sobrinha foi diagnosticada com câncer e para mostrar união, convenci minha filha a raspar a cabeça e obriguei meu filho a cortar o cabelo comprido para fazer uma peruca para ela. Ele não queria, mas fiz mesmo assim. Agora minha irmã diz que transformei a doença da filha dela em um espetáculo. Meu filho foi embora e minha filha, que ainda mora comigo, quase não fala mais comigo. Oi Reddit. Acho que o título já entrega o que as pessoas podem pensar, mas eu realmente estou passando por um conflito e preciso muito de uma perspectiva de fora. Eu, mulher de 44 anos, tenho 2 filhos, uma filha de 15 anos e um filho de 17 anos. Tudo começou há cerca de 6 semanas quando minha sobrinha, filha da minha irmã mais nova, foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda. Ela tem apenas 7 anos. Minha irmã, 39 anos, e eu sempre fomos muito próximas, e ver ela passando por isso tem sido devastador. A filha dela já teve alguns problemas de saúde leves no passado, mas esse diagnóstico destruiu tudo. Parece que tudo ficou sério muito rápido. Visitas ao hospital, sessões de quimioterapia, o cabelo caindo, o peso emocional. Isso quebrou todos nós. Eu não vi a minha irmã tão esgotada há anos. Não consigo nem imaginar o medo com o qual ela vive todos os dias. Quando o cabelo da filha dela começou a cair, decidiram raspar antes que começasse a cair em tufos. Recebi uma foto da minha irmã com toda a família, ela, o marido, o filho e minha sobrinha, todos raspados, sorrindo com coragem. Ela também criou um grupo com a família estendida e sugeriu que todos raspássemos a cabeça em solidariedade. Disse que poderia ajudar minha sobrinha a se sentir menos isolada ou envergonhada, e eu achei a ideia linda. Prendi meu cabelo e o da minha filha em rabos de cavalo e raspamos juntas. Depois choramos e nos abraçamos e pela primeira vez desde que tudo começou, senti que tínhamos feito algo que realmente importava em meio a uma situação tão impotente. Mais tarde naquela noite minha mãe e um dos meus sobrinhos também rasparam a cabeça e enviaram fotos. Por um momento pareceu que algo positivo estava surgindo disso, um símbolo de que minha sobrinha não estava sozinha. Agora é aqui que o problema começou. Meu filho sempre teve cabelo comprido, e não é só um pouco grande. Vai até a cintura, é grosso e bem cuidado. Ele deixou crescer por anos e é muito apegado a ele. É parte da identidade dele, de certa forma. Eu nunca tive problema com isso. Sempre apoiei ele em fazer o que quisesse com a própria aparência. Mas eu simplesmente presumi que ele toparia isso como o resto de nós. Ele não é um garoto insensível. Pelo contrário, é uma das pessoas mais empáticas que conheço. Ele até mandou mensagem para o primo dizendo que estava ali para ele e que podia conversar quando quisesse. Então, quando no dia seguinte falei sobre raspar a cabeça dele, fiquei surpresa com a reação. Ele olhou para mim como se eu tivesse pedido que cortasse um braço. Disse que achava que era opcional. Eu respondi que tecnicamente era, mas que o resto de nós já tinha feito e estávamos apenas esperando por ele. Foi aí que ele começou a ficar na defensiva. Admito que pressionei. Não de forma cruel, mas eu estava segurando a máquina e perguntei: então, quando você quer fazer? Ele ficou em silêncio e saiu do cômodo. Mais tarde, recebi uma mensagem da minha irmã com um vídeo mostrando as fotos das nossas cabeças raspadas para minha sobrinha. E bem, minha sobrinha não reagiu. Estava assistindo desenhos e mal olhou para o celular. Minha irmã tentou mostrar várias vezes, mas ela só disse legal e voltou a olhar para a tela. Eu entendo. Ela tem 7 anos. Está cansada. Está sobrecarregada. Mas vi a expressão do meu filho mudar depois de ver o vídeo. Como se pensasse, viu, nem fez diferença. Aquilo doeu um pouco. Eu não esperava que minha sobrinha pulasse de alegria e chorasse emocionada. Mas também não imaginei que pareceria que ela não estava nem aí. Acho que aquele momento deu ao meu filho uma justificativa para se manter firme na decisão. Desde então ele está distante. Diz que sente que está sendo forçado e que é o cabelo dele, a escolha dele. E eu entendo isso. De verdade. Mas a família toda está fazendo isso junta. Minha irmã está lidando com a possibilidade de perder a filha. Minha sobrinha está sendo submetida a produtos químicos para combater o câncer. E tudo que estamos pedindo é um corte de cabelo. Ao mesmo tempo, eu vejo o lado dele. Ele tem 17 anos. Deixou o cabelo crescer por anos. Diz que é a única coisa em si mesmo de que realmente gosta. Ele não está tentando ser egoísta. Só não acredita que esse gesto vá realmente mudar algo para a prima. E eu fico pensando, estamos pedindo demais? A parte mais difícil é que isso está começando a criar uma distância entre nós. Eu não queria transformar isso em um teste moral, mas agora parece que virou. E eu não sei se estraguei tudo ao esperar demais ou se ele está sendo teimoso demais em relação a algo que poderia ter sido um gesto bonito. Enfim, tudo explodiu de vez depois que minha irmã mandou mensagem diretamente para ele ontem. Ela disse que significaria muito para ela se ele se juntasse ao resto da família e raspasse a cabeça. Ela não disse nada agressivo, apenas que estava orgulhosa de como ele vinha sendo solidário de outras formas e que isso seria uma mensagem visual bonita para a prima. Ele não respondeu. Foi aí que percebi que ele estava se fechando completamente. Tentei conversar com ele de novo esta manhã. Perguntei com cuidado: o que realmente está te impedindo? Ele apenas me olhou e disse: eu não quero. Só isso. E eu não soube o que responder. Saí dali me sentindo um fracasso, não só como mãe, mas como irmã e tia. Todo mundo fez esse sacrifício. Minha filha de 15 anos abriu mão do cabelo sem hesitar. Ela também está no ensino médio. Lida com questões de imagem corporal e inseguranças como qualquer adolescente. Não fez disso algo sobre ela. Apenas fez. E eu fiquei muito orgulhosa dela.
Com meu filho, parece que estou arrancando algo à força. Ele continua dizendo que tem sido solidário de outras maneiras. E não vou mentir, ele tem sido. Já procurou a prima algumas vezes. Pergunta como ela está. Eu vi sentar com ela e ouvir, mas ele escolhe quando quer se envolver. O apoio emocional é nos termos dele. A parte física ou visual é onde ele traça o limite. Fico me perguntando se isso é realmente tão sério assim. Talvez eu devesse ter deixado para lá. Mas então lembro da expressão no rosto da minha irmã na outra noite quando me ligou, cansada de um jeito que só alguém que viu a própria filha vomitar depois da quimioterapia consegue soar. Ela disse que ele não precisava fazer, mas que teria significado muito. E isso ficou comigo. Ela nunca recebeu resposta à mensagem dele e agora ficou estranho. O grupo da família está quase em silêncio, exceto pelas atualizações sobre o tratamento da minha sobrinha. As pessoas estão postando selfies carecas, primos distantes, até alguns agregados. Todos parecem de acordo, menos meu filho. Sei que as pessoas estão percebendo. Sinto isso toda vez que alguém evita mencionar o nome dele ou pergunta como todos os outros estão. E aqui está a parte que realmente me irritou. Ele já tinha planejado doar o cabelo para uma instituição que faz perucas depois de tudo isso. Perguntei por que não falou isso antes, e ele respondeu, porque eu queria esperar ficar comprido o suficiente para fazer uma peruca boa. Então ele está literalmente esperando atingir um comprimento ideal, como se fosse uma decisão de moda. Enquanto isso, minha sobrinha perdeu o cabelo em tufos. Ela não teve o luxo de esperar. Nenhum de nós teve. Raspamos o que tínhamos e jogamos fora. Não pensamos em instituições, fotos ou aparência. Apenas estivemos presentes. Ele está tentando transformar isso em um gesto maior ao doar depois. Mas para mim parece só uma desculpa para manter o cabelo. Uma forma de dizer que está fazendo algo sem realmente fazer o que todo mundo está fazendo agora. Ele também vive dizendo que não é próximo da minha sobrinha, e é verdade. Quando eram menores conviviam mais, mas depois que a família da minha irmã se mudou para 2 cidades de distância, só nos víamos em feriados ou reuniões de família. Ainda assim, ela o conhece. Ela se lembra dele e sei que gosta dele. Sempre ria das piadas dele. Quando tinha 5 anos, o chamava de menino do cabelo. Agora o cabelo dela se foi e o dele ainda está aqui. O que mais me incomoda é que ele normalmente não é assim. Sempre foi atencioso, até sensível, mas também muito protetor da própria autonomia. Se sente pressão, ele se fecha. É o que está acontecendo agora. Ele acha que está sendo encurralado. E talvez esteja. Talvez todos estejamos. Porque isso não é mais vida normal. É modo de crise. Quando uma criança da sua família tem câncer, as regras mudam. O que antes era opcional começa a parecer obrigatório. Mas talvez eu tenha perdido isso de vista quando comecei a transformar esse gesto em uma espécie de placar. Eu não quis fazê-lo se sentir culpado. Só achei que ele tomaria a iniciativa. E quando não tomou, continuei pressionando, pensando que talvez só precisasse de incentivo. Mas agora ele diz que se sente ameaçado por mim e pela irmã, que estamos tentando arrastá-lo conosco. Eu não vejo assim. Não perdemos nada ao raspar a cabeça. Nós demos algo. Estivemos presentes. Ficamos ao lado da nossa família. Era isso que deveria significar, mas agora estou aqui me perguntando se pressionei demais. Se transformei um gesto de amor em uma exigência. Se me preocupei demais com a aparência da coisa e pouco com o que ele sente. Ele não fala comigo direito há 3 dias. Ainda não respondeu à minha irmã. E eu fico dividida entre sentir raiva dele e culpa por colocá-lo nessa posição. Ainda acho que raspar a cabeça teria sido a coisa certa a fazer. Mas também sei que se ele tivesse feito por ressentimento, não teria significado nada. Então agora estou presa entre a autonomia do meu filho e a dor da minha irmã. Entre uma família tentando se manter unida e um adolescente tentando não perder uma parte de si mesmo. Reddit, eu realmente não sei mais. Comentários do Reddit. Comentário 1. Falando francamente. Seu filho não é o errado aqui. Você é. E não por ter raspado a própria cabeça ou tentado envolvê-lo, mas porque você transformou isso em um teste de lealdade. Seu filho tem 17 anos. Essa é a idade em que a identidade está sendo formada com mais intensidade. Ele passou anos deixando o cabelo crescer e disse que é a única coisa em si mesmo de que realmente gosta. E, em vez de respeitar isso, você basicamente colocou a máquina de cortar cabelo na frente dele e disse: "Quando vai ser a sua vez?" Você não está pedindo apoio. Está pedindo sacrifício. E nunca considerou de verdade se esse sacrifício era razoável para ele. Você não perguntou o que ele poderia fazer. Apenas decidiu o que ele deveria fazer. Ele até criou um plano atencioso para doar o cabelo para uma instituição que faz perucas, algo concreto, prático e diretamente útil. E você descartou isso porque não combinava com a imagem que a família queria passar. Fazer isso depois não foi suficiente porque você quer agora, em foto, junto com todo mundo. Esse post inteiro soa como luto performático. E eu entendo. Você está sofrendo. Sua irmã está sofrendo. Mas não despeje isso no seu filho e chame de união. Comentário 2. Eu também tenho adolescentes. E aqui está o que você esqueceu: apoio emocional não é algo padronizado. Sua filha raspou a cabeça. Isso é bonito.
Celebre isso, mas não use como medida para seu filho. Ele ainda está presente emocionalmente. Está acompanhando o primo, sendo presente e até planejando doar o cabelo. Isso não é pouca coisa. É significativo. Ele está oferecendo a coisa que mais valoriza de uma maneira significativa, só que não no tempo ou no formato que você quer. Além disso, você continua comparando ele com os outros. Disse que o resto da família está fazendo. E daí? Isso não é solidariedade. É pressão disfarçada de cuidado. E sim, sua sobrinha não reagiu ao vídeo. Ela tem 7 anos e está fazendo quimioterapia, não está assistindo conteúdo para redes sociais. Esperar uma reação emocionante de uma criança com dor também não é justo com ela. Seu filho está traçando um limite para proteger algo que é importante para ele. Isso não é desrespeito, são limites. E como mãe, é seu papel ensinar como ter limites sem fazê-lo se sentir culpado por isso. Comentário 3. Deixe-me dizer como isso costuma terminar se você continuar pressionando, porque eu já vi acontecer na minha própria família. Você vai conseguir o que quer. Ele vai ceder. Vai raspar. Vocês vão tirar a foto. Todo mundo vai aplaudir. Mas daqui a 10 anos, quando ele estiver distante e ligar só nos aniversários, você vai se perguntar o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. São esses momentos que constroem ou destroem a confiança a longo prazo. Você disse que seu filho normalmente não é assim. Talvez não. Mas talvez ele esteja cansado de sentir que só recebe aprovação quando demonstra apoio do jeito certo, do seu jeito. Talvez isso não seja só sobre cabelo. Talvez seja sobre nunca sentir que o jeito dele de amar conta, a menos que seja igual ao seu. E aqui está o ponto principal. Se sua sobrinha realmente precisasse disso para se sentir melhor, eu diria para raspar logo. Mas ela não reagiu. Não se importou. Então vamos parar de fingir que isso era sobre ela. Era sobre os adultos precisando sentir que estavam fazendo algo em uma situação em que não tem controle. E tudo bem. Mas não minta para si mesma nem para ele sobre isso. Deixe o garoto ficar com o cabelo. Deixe que ele doe. Deixe que ajude do jeito dele ou você pode acabar perdendo mais do que apenas uma foto. Atualização. Eu não esperava que o post anterior tivesse tanta repercussão. Li mais comentários do que gostaria de admitir. A maioria ficou do lado do meu filho. Vou ser honesta, discordei da maioria. Ainda discordo. As pessoas usaram palavras como performático, manipulador e limites. E eu entendo de onde alguns estão vindo. Entendo mesmo. Mas a maioria de vocês não sabe como é ser o pilar emocional de uma família enquanto tudo está desmoronando ao seu redor. Então vou contar o que aconteceu depois. Eu insisti. Disse ao meu filho que apoio não é só pensamento silencioso ou mensagem privada. Também é ação. É estar visivelmente ao lado da sua família. Isso significa que às vezes você faz coisas que não quer fazer. Minha filha também não queria raspar a cabeça. Ela tem 15 anos. Acabou de começar o ensino médio. Também tinha cabelo comprido e sabia que poderia ser alvo de zombaria. E ainda assim fez porque era a coisa certa a fazer. E sim, ela sofreu bullying. Isso virou outro problema. 2 garotos a seguiram depois da escola um dia, chamando-a de garota do câncer. Outra menina a filmou no vestiário. A escola suspendeu um deles, mas, sinceramente, o dano já estava feito. Ela chorou por 3 noites seguidas. Eu fiquei acordada com ela todas as noites, abraçando-a, tentando lembrá-la do motivo pelo qual fizemos o que fizemos. Então, sim, meu filho não precisava mais apenas apoiar a prima. A irmã dele também precisava dele. Eu disse isso a ele. Falei, você está vendo pelo que ela está passando? Vai mesmo ficar aí, escovando seu cabelo comprido, enquanto sua própria irmã enfrenta isso sozinha? Foi então que ofereci comprar algo que ele queria há meses, um iPad pelo qual ele estava obcecado. Eu disse, faça isso e eu compro para você, não como suborno, mas como presente. Porque sei que isso é difícil e também quero te apoiar. Ele disse que rasparia metade, apenas cortaria curto e depois doaria. Queria um meio termo. Eu disse, não, precisava ficar completamente careca como o resto de nós. A prima estava careca. A irmã dele estava careca. Eu estava careca. Tínhamos que estar unidos, não pela metade. Dei um ultimato. Ele não disse nada. Apenas saiu. Naquela noite, entrou no banheiro com a máquina de cortar cabelo na mão e me entregou. Perguntei se ele estava pronto. Não respondeu. Raspei a cabeça dele em silêncio. Ele não chorou, mas dava para perceber que a mente dele estava longe. Depois, juntei o cabelo, coloquei em um saco e enviei para uma instituição que confecciona perucas, para que o cabelo dele ajudasse a prima em vez de alguém que nem conhecemos. Eu tinha imaginado que seria um momento de orgulho, emocionante, algo que compartilharíamos. Mas quando tentei abraçá-lo, ele se afastou e passou por mim sem dizer uma palavra. Ele começou a usar moletom com capuz o tempo todo, até dentro de casa, puxando o capuz bem para baixo. Não se olhava no espelho, se recusava a sair. Quando mencionei a doação da peruca, ele respondeu irritado. Não importa, ela nem vai usar. Ele não estava errado. Quando contei à minha irmã que tinha enviado o cabelo para fazer uma peruca para a filha dela, ela ficou em silêncio.
Depois disse, eu não pedi isso. Eu respondi, achei que ajudaria. Ela disse, ela não está pronta. E sinceramente, isso tudo está saindo do controle. Não é sobre o cabelo do seu filho. Nunca foi. Aquilo me atingiu forte. Ela continuou dizendo que nunca quis que ninguém se sentisse pressionado. Disse que o que deveria ter sido um pequeno gesto virou uma espécie de espetáculo familiar estranho e que, em vez de ajudar a filha dela, estávamos roubando o foco. Disse, é ela quem está numa cama de hospital, não seus filhos. Pare de transformar isso na sua casa. Eu nem consegui responder. Desliguei. Minha filha não tirou mais os gorros desde que o bullying começou. Tivemos discussões aos gritos sobre a escola. Ela implorou para ficar uma semana em casa. Eu disse não. Ela disse, você me fez fazer isso e agora eu tenho que sofrer por isso. Eu respondi que foi escolha dela, o que tecnicamente foi, mas no segundo em que falei senti que estava mentindo. Não foi realmente uma escolha. Não do jeito que eu apresentei. Não do jeito que chorei na frente dela na noite anterior. Os dois, meu filho e minha filha, mal falam comigo agora. Falam entre si. Ouço os sussurros. Às vezes os pego me olhando como se eu fosse uma estranha na minha própria casa. Ficou pior quando uma vizinha, alguém que mora perto há mais de 10 anos, me chamou de lado enquanto eu guardava as compras. Disse que algumas pessoas do bairro estão comentando, perguntando se está tudo bem na nossa casa. Alguém até brincou que entramos para uma seita. Pelo visto, essa coisa de cabeça raspada parece estranha para quem está de fora, especialmente agora que os dois andam por aí com cara de miseráveis. Não era para ser assim. Achei que estávamos fazendo algo bonito. Comecei a falhar no trabalho. Sou responsável pela agenda de uma clínica odontológica. Deixei de registrar um atendimento de um cliente importante, o que gerou uma sequência de encaixes duplicados. Meu gerente conversou comigo na semana passada. Perguntou se estava tudo bem em casa. Eu disse que sim. Mentira de novo. O pai deles, meu ex, não mora mais no país. Não falamos há meses. Enviei um e-mail para ele na semana passada só para avisar que as crianças estavam tendo dificuldades. Nem pedi ajuda. Só achei que talvez ouvir dele melhorasse o ânimo deles. Ele não respondeu. Então o hospital ligou. O tratamento da minha sobrinha encontrou um obstáculo. Ela está lutando contra uma infecção. A contagem de glóbulos brancos caiu de novo. Tudo está suspenso por enquanto. Minha irmã praticamente está morando no hospital. Ofereci visitar, levar comida, simplesmente ficar com ela. Ela disse não. Disse que precisava de espaço. Percebi que estou completamente excluída agora. Tentei me explicar por mensagem, por áudio, mas ela não respondeu. Nem sei se a peruca chegou. Meu filho quase não sai do quarto. Come em silêncio. Continua usando o capuz. Minha filha disse que quer deixar o cabelo crescer e pintar de azul, talvez vermelho. Eu disse que ela pode fazer o que quiser. Ela não respondeu. Não sei onde errei. Eu realmente achei que estava fazendo o que uma mãe forte deveria fazer. Reunir a família, demonstrar apoio, provar nosso amor por meio de ações. Mas agora minha casa parece um cemitério. Minha irmã não fala comigo. Meus filhos me olham como se eu tivesse arruinado algo sagrado. Os vizinhos acham que somos instáveis. Meu emprego está por um fio. Eu ainda acho que estava certa. Ainda acho que ele deveria ter raspado a cabeça. Porque às vezes você faz coisas que não quer fazer pelas pessoas que ama. É isso que é família. Foi assim que aprendi. Mas talvez eu tenha ensinado outra coisa completamente diferente aos meus filhos. Nem sei mais o que estou perguntando. Acho que estou apenas cansada. Tudo que eu queria era que pelo menos uma vez estivéssemos unidos. Comentários do Reddit. Comentário 1. Acho que você ainda não está entendendo a questão central. Você continua dizendo que amor significa fazer coisas que você não quer fazer. Mas o que você realmente ensinou aos seus filhos é que amor significa submissão. Que, se eles não se alinharem rápido o suficiente, serão culpabilizados, negociados, comparados ou encurralados até cederem. Seu filho ofereceu um meio termo. Um de verdade. Doar o cabelo é um apoio legítimo. Você rejeitou porque não lhe dava a unidade visual que queria. Você transformou o corpo dele em um cartaz do luto da família. Pode chamar de tradição ou força o quanto quiser. O que você fez foi ignorar o consentimento dele. E a frase que mais me marcou foi: raspei a cabeça dele em silêncio. Você percebe como isso soa perturbador? Sua irmã percebeu isso imediatamente. Ela nunca pediu esse nível de espetáculo. Ela queria apoio, não um teatro de martírio. Agora a filha dela está literalmente lutando pela vida. E, em vez de estar presente de forma tranquila, você criou uma segunda crise dentro da sua própria casa. Você não uniu a família. Você a fragmentou. E o fato de ainda achar que estava certa me diz que seus filhos vão se lembrar desse momento por muito tempo. Comentário 2. Vou dizer algo desconfortável. Isso deixou de ser sobre câncer ainda no meio do seu primeiro relato. O que você descreve é uma sequência de reações ao estresse em que você precisava de algo que pudesse controlar. A doença da sua sobrinha está fora do seu controle. A dor da sua irmã está fora do seu controle. Então você se agarrou a uma ação simbólica que permitia fazer alguma coisa. E, quando isso não trouxe o retorno emocional que você esperava, você insistiu ainda mais. Seu filho virou o dano colateral.
Do ponto de vista médico, a perda de cabelo muitas vezes nem é o aspecto emocional central para pacientes pediátricos. Crianças em quimioterapia estão em modo de sobrevivência, não em modo simbólico. Adultos projetam significado em gestos porque precisam disso. Isso não faz de você uma pessoa má, mas significa que você priorizou errado. O bullying sofrido pela sua filha é trágico. Mas perceba algo, a solução virou fazer todo mundo sofrer também, para que o sofrimento dela pareça justificado. Além disso, exigir mudança corporal como condição para pertencer não é união. É coerção. E quando a coerção entra, você perde o fundamento moral, mesmo que suas intenções tenham sido boas. Comentário 3. Ler isso foi exaustivo. Você é o tipo de mãe que acha que está se sacrificando pela família enquanto atropela todo mundo com o peso das próprias expectativas. Você tratou essa situação como se fosse um esforço de guerra e esperou que seus filhos se alistassem sem questionar. Você deu à sua filha o roteiro: seja corajosa, seja forte, seja altruísta. E, quando ela sofreu bullying por isso, você usou a dor dela contra seu filho. E a parte em que seu filho oferece cortar e doar o cabelo e você diz que não é suficiente? Aquele era o momento de mudar de rumo. Ele ofereceu um gesto realmente significativo, não para aparecer, mas para ser útil de verdade. Só que não era imediato nem público. Então você descartou. Sua irmã está absolutamente certa. Você sequestrou a narrativa. Transformou o trauma da filha dela em uma performance de unidade familiar. E agora que ninguém está aplaudindo, você está insistindo em vez de pedir desculpas. Você não está errada por se importar. Está errada por transformar cuidado em obediência. Atualização 2. A peruca chegou. Uma peruca personalizada de verdade, feita com o cabelo do meu filho, tratada, colorida e estilizada para combinar com o loiro original da minha sobrinha. Achei que seria um ponto de virada. Achei que ela se iluminaria ao ver, talvez até usasse na próxima sessão de tratamento. Mas não foi assim. Minha irmã enviou um vídeo curto. Minha sobrinha abriu a caixa, tirou a peruca, segurou, disse que era bonita e colocou de volta com cuidado. Não colocou na cabeça. Voltou a assistir ao tablet. Ela não é vaidosa. Não se importa com a aparência do jeito que imaginamos. Ela tem 7 anos. Está com dor. Está lutando. Uma peruca não iria curá-la. Mas para mim, aquele momento queimou por dentro. Não porque ela não usou. Ela não deve nada a ninguém. Mas porque percebi que eu tinha amarrado tudo a esse gesto, como se ele fosse justificar o estrago. E não justificou. Depois veio o aniversário da minha filha. Ela não queria festa. Não queria fotos. Eu disse que precisávamos celebrar. Fiz o bolo favorito dela, decorei a sala, coloquei velas e uma faixa. Ela mal sorriu. Quando perguntei se podia tirar uma foto, respondeu: só se eu não tiver que parecer feliz. Ela deixou eu tirar uma. Nem olhou para a câmera. Fiquei olhando aquela foto mais tarde naquela noite. Não parecia um aniversário. Parecia uma imagem de vigilância. Acho que naquela noite não chorei por ela. Chorei por mim. E em algum ponto no meio disso tudo, percebi que gostei de como fiquei careca. Não porque fosse algo empoderador, nem por modismo, mas porque meu rosto finalmente fez sentido para mim. Sempre me escondi atrás de camadas de cabelo, ganho de peso e culpa de mãe. Pela primeira vez, me olhei no espelho e não me senti pequena. Gostei do meu maxilar. Gostei da crueza. E pensei, por que eles não conseguem ver isso em mim? Eu contei à minha filha como me senti. Ela apenas assentiu e disse: você está bonita mesmo. Mas pelo jeito que falou soou como pena, como se estivesse dizendo porque sabia que eu precisava ouvir aquilo. O cabelo dela já cresceu de novo. Está no estilo pichi. Ela mudou de escola no meio do período, depois que o bullying saiu do controle. E eu não briguei por isso. Ela fez novos amigos. Voltou a se misturar. Perguntei uma vez se ela sentia falta do nosso visual igual. Ela respondeu: nem tanto. Eu só queria me sentir normal de novo. Não insisti. Há alguns dias, olhei fotos antigas. De antes de tudo isso, antes do diagnóstico. Vi meu filho com o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo, meio sorrindo. Vi minha filha na mesa ao lado dele, zombando da playlist dele. Naquela noite, eles pareciam gostar um do outro. Naquela noite, ainda éramos uma família. Mas agora não tenho notícias do meu filho há semanas. Ele foi embora no dia em que completou 18 anos. Deixou um bilhete. Disse que ficaria na casa de um amigo até a moradia da universidade ficar pronta. Escreveu: preciso de paz. Não me procure. Bloqueou-me em tudo. Bloqueou a irmã também. Fiquei 3 horas olhando aquele bilhete. Sentei no corredor onde a porta do quarto dele costumava se fechar e fiquei encarando o vazio, como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Ele não levou muita coisa, só roupas, o tablet e alguns livros. Deixou o resto. Deixou a escova de dentes que comprei para ele. Deixou o chaveiro que a irmã lhe deu anos atrás. Revisei mentalmente cada segundo de como isso começou. E as pessoas continuam dizendo que eu o forcei, que eu o coagi, que esmaguei a autonomia dele. Mas esse nunca foi o plano. Eu só queria a união. Não queria perder ninguém. Queria que fossemos um time. Minha sobrinha estava morrendo. Minha irmã estava desaparecendo dentro de um hospital e eu estava com medo. Mas em vez de pedir apoio, eu o determinei. Levantei a máquina de cortar cabelo como se fosse um estandarte. E quando ele hesitou, eu vi como traição.
Agora percebo o quanto isso foi injusto. Li as mensagens que ele deixou abertas no computador compartilhado. Mensagens que acho que ele queria que eu encontrasse. Ele escreveu para um amigo: eu amo minha mãe, mas não gosto mais dela. Parece que estou vivendo com alguém que roteiriza minhas emoções. Isso me quebrou mais do que o silêncio. E minha filha, ela está aqui tecnicamente, mas parece que vive ao meu lado, não comigo. Está no piloto automático, educada, distante, às vezes gentil, na maior parte do tempo anestesiada. Janta comigo, faz a lição e sai com os amigos. Não sei se ela me vê como mãe ou apenas como a pessoa que paga a conta do celular. Ela nunca tentou roubar atenção. Nunca quis os holofotes. Só queria pertencer, e eu confundi esse desejo com lealdade. Raspei a cabeça achando que ela entraria comigo naquele momento. Ela entrou, mas não entendeu o porquê. Só sabia que eu a queria ao meu lado. E agora que o cabelo cresceu, ela está quase desafiadoramente feminina de novo. Brincos, tops curtos, mechas tingidas. Acho que é a forma dela de recuperar o que eu tirei. Eu achava que éramos próximas. Achei que podia pedir isso a ela. Achei que ela me entendia. Talvez entendesse. Mas eu não a entendi. Vi todos os comentários online, até os mais cruéis. Alguns foram duros demais, mas alguns estavam certos. Eu fui controladora. Envolvi meu luto em obrigação. E vejo agora que não pedi apenas que me apoiassem. Pedi que provassem isso de um jeito que me validasse. Mas preciso dizer isto em voz alta. Eu nunca negligenciei meu filho. Nunca o rejeitei. Deixei que ele deixasse o cabelo crescer por anos, mesmo com julgamentos, reclamações da escola e comentários idiotas de parentes. Apoiei essa escolha. Paguei por produtos específicos e deixei que escolhesse o próprio estilo. Se eu não o respeitasse, por que faria isso? Por que daria espaço para ele construir a própria identidade se não o amasse? Sim, cometi um erro terrível. Mas não reescrevam o resto da história. Não o perdi por causa de um corte de cabelo. Perdi porque deixei meu medo virar pressão, e ele percebeu antes de mim. Se acham que ainda estou tentando estar certa, não estou. Rasparia minha cabeça todos os dias pelo resto da vida se isso o trouxesse de volta. Mas não vai trazer. Eu vejo isso agora. Nunca quis me colocar no centro do sofrimento de outra pessoa. Eu só não queria me sentir sozinha enquanto todo mundo estava desmoronando. E de alguma forma, tentando garantir que ninguém se sentisse sozinho, fiz todo mundo se sentir preso. Quero contatá-lo para pedir desculpas e dizer que nunca mais o machucarei. Mas não sei se ele vai voltar. Não sei quando vou vê-lo de novo. Se esse dia nunca chegar, ainda assim vou esperar. E vou carregar isso para sempre. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sou mãe. Também sou sobrevivente de câncer. Vou dizer isso com cuidado. Quando sua irmã disse que você sequestrou o momento, não foi crueldade. Foi o luto reagindo ao barulho. Quando você está em tratamento, não precisa de sessões de fotos. Não precisa de grandes gestos. Precisa de pessoas calmas, silenciosas, capazes de sentar no canto do quarto do hospital sem tentar transformar o momento em uma demonstração da própria força. Você teve boa intenção, mas encenou solidariedade e depois exigiu aplausos. Você diz que sua sobrinha não se animou com a peruca porque não queria uma encenação. Crianças com dor não estão nem aí para simbolismos. Elas se importam com quem está presente, não com quem quer aparecer. E sua filha não queria um estilo compartilhado. Ela queria que alguém percebesse o quanto estava com medo e se sentasse ao lado dela dentro desse medo. Em vez disso, você apontou a câmera. Eu não estou com raiva de você, mas essa atualização precisava ter vindo muito antes. Comentário 2. Olha, eu já fui a pessoa forte numa crise. Achei que estava ajudando ao assumir o comando. Adivinha? Eu passei por cima da minha esposa e dos meus filhos emocionalmente enquanto agitava a bandeira da família. Levei 3 anos e um filho distante para perceber isso. Você fez a mesma coisa. Você transformou a ideia de união em arma. Fez do amor um projeto em grupo com uniforme. Seu filho não foi embora por causa de um único momento. Ele foi embora porque nunca se sentiu seguro para discordar de você. Nenhuma vez. Tudo era condicional. O amor dele, a participação dele, o valor dele. Ele disse não, e você respondeu, então prove seu amor com a tesoura. E essa frase, ele não acredita que eu o amo, mas eu amo. Se o amor não é sentido como amor por quem o recebe, então não é amor. É a obrigação. Você disse que vai carregar isso para sempre. Ótimo. Esse é o primeiro passo. Agora sente-se com isso até que isso te quebre por dentro do mesmo jeito que quebrou ele. Talvez então você esteja pronta se um dia ele bater a porta novamente. Comentário 3. Sua história é uma aula sobre dano emocional. Você não bateu nos seus filhos. Não gritou nem os insultou. Mas redefiniu o amor como performance. E quando eles hesitaram, você fez a hesitação parecer traição. Esse tipo de erosão emocional sutil fica enterrado nas pessoas muito depois que as discussões acabam. Sua filha ainda está na casa, mas não está com você. Ela se adaptou. É o que as crianças fazem para sobreviver. Ela não está perdoando. Está calculando, observando para ver se essa versão sua é real ou apenas outra emboscada emocional prestes a acontecer. E seu filho viu o padrão.
Viu o que aconteceu com a irmã. Viu como a não conformidade se transformava em punição disfarçada de decepção. Então ele foi embora. Não por ódio, mas por autopreservação. Você não perdeu seu filho por causa do cabelo. Perdeu porque o ensinou a se sentir inseguro dentro da própria mente.